Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai iniciar os trabalhos no programa R. E para começar logo, para mexer no programa, eu vou apresentar o R básico e o R Studio. Bom, esse daqui, depois que vocês baixam aquela primeira versão que eu falei para vocês, vocês vão ter acesso a esse programa aqui, que é o R normal. Aqui em cima vocês vão ver RGui, entre parênteses 64 bits. No momento de abrir, ele vai ter o 64 e o 32. Você escolhe de acordo com o seu sistema operacional. Mas eu não vou usar esse daqui porque eu acho ele um pouquinho mais complicado do que o RStudio, que é o outro para ser utilizado. Mas esse daqui tem tudo que o outro faz, o RStudio usa esse daqui, né? A base é esse daqui. Mas enfim, para aqueles que forem utilizar esse daqui ou quiserem utilizar esse daqui, o que vai ter que fazer é trabalhar aqui com um novo script, e aí vocês vão ver os códigos são os utilizados de um lado, do outro lado vai ter o console que vai sair os resultados. Então, por exemplo, você vem aqui, dividir lado a lado, eu organizo as janelas. Eu não vou trabalhar muito nesse daqui, mas aqui você consegue, aqui onde você faz as digitações, e quando você aperta Ctrl R, ele vai para o lado de lá. Então, por exemplo, se eu coloco aqui a função que é essa daqui, ó, citation, que é o que está escrito aqui, vamos colocar citation, abre e fecha parênteses, e aí eu aperto Ctrl e R, ele vem para cá e vai me explicar como que eu tenho que citar o R, ó. R course, daqui é a última versão. Então, dessa forma aqui que a gente vai citar ele, por exemplo, quando eu uso ele num trabalho científico, alguma coisa assim. Então, escrevo do lado de cá, onde a gente chama de script, e ele vai sair aqui, que é a resposta do console. Bom, eu não vou falar muito sobre isso daqui porque a gente não vai trabalhar nele, mas para quem for trabalhar nele, ou o computador não toca o RStudio, ou não tiver outra alternativa, esse daqui funciona dessa maneira. Então, tudo que eu escrevo de cá, a resposta sai de cá, certo? Escrevo no script, sai no console. Vamos lá então para o RStudio. Esse daqui é o programa que a gente vai trabalhar. Então, aqui, ó, só para a gente ter noção de quais são as janelas, a primeira coisa que a gente faz, a gente vem aqui no canto superior direito, esquerdo, e coloca aqui um RScript. Ele vai abrir uma janelinha aqui. Ele agora montou um script, abriu um script. Então, aqui é onde eu trabalho com script, a mesma forma lá que aparecia no R. E aqui é o RStudio, fica o console. Então, o que tinha lá no anterior, lá, script e console, é o que tem aqui. Aqui também tem script e console. A diferença é que esse daqui agora ele tem um pouquinho mais de funcionalidades, coisa que ajuda a gente a trabalhar um pouquinho. Por exemplo, aqui ele vai ter um ambiente de trabalho que você está trabalhando. Então aqui ele vai salvar todas as variáveis, tudo que você for utilizando. A gente vai ver ao longo do tempo. O histórico ele vai te mostrar todo o histórico que você trabalhou até agora. E esses connections a gente não vai utilizar por enquanto. Então esses por enquanto a gente vai manter aqui nesse de environment. E aí deste daqui e aqui é o ambiente seu de trabalho. E essa janela aqui, ela te ajuda também bastante. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão vir e vão clicar aqui nesses três pontinhos. Assim que clicar nos três pontinhos, vocês vão navegar aqui nessa janela que abriu aqui, até encontrar qual que é a pasta que vocês vão trabalhar, onde estão seus dados ou a pasta que vocês querem salvar. E aí vem em abrir. Depois de clicar aqui em Open, eu vou ter a pasta e todos os arquivos que estão dessa pasta. E aí é muito importante que agora a gente vem aqui, ó, nessa engrenagem e clica nessa configuração aqui, ó. Após clicar aqui, ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Olha, o que ele está te informando? Ele está te informando que a pasta aqui de trabalho agora ela está lá no C. Esse aqui é o endereço da pasta, usuários, OneDrive, Samsung. Essa aqui é a minha pasta, a forma que eu salvei. Então esse é o endereço que ele está trabalhando agora, ó, aula 2 de DBC. Então essa é a pasta, é essa pasta aqui que está demonstrando os arquivos que estão dentro dessa pasta. Certo, então por enquanto a gente vai trabalhar assim então, ó. Aqui script, aqui console, aqui vai te mostrar quais são seus dados que são salvos e aqui vai te mostrar a pasta. Mas aqui ele tem algumas outras abas, assim como lá no Chrome, que também trabalha com abas, aqui ele também tem algumas abas. Ó. Quando eu clico aqui em plots, ele vai me demonstrar todos os gráficos que eu fiz ou que você foi fazendo ao longo do seu trabalho. A gente vai mexer com isso daqui um pouco mais para frente. Quando eu clico aqui em pacotes, ele vai me demonstrar todos os pacotes que tem aqui instalado no meu computador. Então, aqui foram os... Lembra que eu falei que o R ele trabalha com pacotes? Então, alguns pacotes vêm de padrão do R e outros pacotes você instala. Por exemplo, nós vamos trabalhar com esse pacote aqui, o SPDs.
Então, esse é um pacote que vai ser instalado. É aí só uma dúvida. Eu tenho um problema lá, eu quero descobrir como que eu vou dar a estatística, por exemplo, de um DIC. Bom, se eu sei qual pacote que eu vou utilizar, eu vou clicar aqui. Ó. A gente sempre vai utilizar isso daqui. Quando a gente for utilizar outro, eu vou avisar vocês. Então, eu clico aqui em SPDs. O que ele fez? Ele mudou aqui da aba Pacotes para a aba Help. Quando ele mudou para essa aba Help, ele me demonstrou um arquivo que tem todas as dúvidas que eu posso tirar para executar o R nesse pacote. Por exemplo, nós estamos trabalhando aqui com um DIC, ó, delineamento inteiramente casualizado simples. Se eu clico aqui, ele já me direciona e vai me explicar qual é a linguagem que eu tenho que colocar, qual o código que eu tenho que adicionar aqui no meu script para que possa sair um resultado lá no console. Ó, por exemplo, DIC, e aqui ele me dá quais são os argumentos. Ó. Primeiro argumento é o trat, vetor numérico complexo contendo os tratamentos. Então, primeiro vai me dizer dos tratamentos. Resp, variável resposta. Essa é a minha segunda coluna. Então, isso daqui são as colunas das minhas tabelas. A gente vai ver quando a gente montar lá já. Aqui, quali é que é um dado qualitativo. A gente já trabalhou nisso em aulas passadas. Então, o true é verdadeiro, quer dizer que ele realmente é um dado qualitativo. E aqui, qual que vai ser a forma de comparação das médias? Então, a gente vai comparar por Tukey, que é o que a gente trabalhou na última aula também. Por enquanto aqui, o restante não nos interessa, por enquanto. E aqui ele nos interessa, ó, significância do teste Tukey, 5%, e significância do teste F, 5%. Então é isso que está me dizendo. Tá, mas vamos lá que quando a gente começar a fazer, vocês vão ver que não é tão complicado assim, como está parecendo. Vamos voltar aqui então para os arquivos. E o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês um exercício. Nesse exercício é esse aqui, por exemplo. Ó, um pesquisador lidando com o problema de descontaminação de água potável testou diferentes materiais filtrantes para a remoção de resíduos de agrotóxico da água. Os materiais utilizados foram hidróxido duplo lamelares, HDLs, sintetizados com cobalto, zinco e carvão ativado. Em busca do material mais eficiente, esse pesquisador também fez associação entre o cálcio e os HDLs. Os resultados apresentados são em miligrama de contaminante por grama de material filtrante, que representa a capacidade adsortiva. Todo o experimento foi conduzido no laboratório em delineamento inteiramente casualizado com 5 repetições. Ó, isso aqui é importante para a gente, então. Eu sei que foi conduzido em DIC. O que o exercício pede? Monte a tabela da NAVA e a tabela de apresentação dos dados. Qual material apresentou o melhor resultado, segundo o teste Tukey? Qual material apresentou o pior resultado, segundo o teste Tukey? Houve diferença nos resultados quando realizado outros testes de média? Quais diferenças? Ó, se eu estou medindo a capacidade adsortiva, eu espero então que os resultados apresentados são em miligramas de contaminante por grama de material filtrante. Então, o material filtrante é o material que eu propus aqui, seja o HDL, ou seja, esse carvão ativado. Então, quanto maior o miligrama do contaminante que 1 grama de material filtrante conseguir pegar, melhor é esse material filtrante. Então, se a gente espera, por exemplo, que os maiores valores, exemplo, esses últimos aqui, que é carvão ativado mais o HDL de zinco, representem um material filtrante melhor do que aqueles que têm menor valor. Aqui HDL, cobalto, HDL, cobalto. A gente vai ver isso, a gente só consegue concluir isso depois de um teste de Tukey. Então vamos lá, vamos fazer? Eu vou fazer com vocês passo a passo desde o início. A primeira coisa que a gente faz é copiar esses dados. Vou copiar todos os dados que estão aqui nessa tabela, Ctrl C, e vou lá para o Excel. Cheguei no Excel, eu vou clicar aqui na primeira célula, lá em cima, Ctrl V. Detalhes, não pode ter nenhuma célula sobrando, não posso vir e clicar aqui para colar. Então sigam sempre tudo que a gente fazer aqui, siga passo a passo. Ó, cliquei e coloquei aqui em tratamento. Coloquei a primeira célula, 1A. Tratamentos, rep de repetição e capacidade adsortiva. Como que o R trabalha? O R entende cada espacinho desse aqui, ó, capacidade, aqui tem um espaço aqui. Ele entende cada espacinho desse aqui como se fosse uma outra coluna. Então, quando esses dados forem parar lá no R, ele vai dar erro. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente tira todos esses espaços. Eu vou fazer uma coisa aqui para me abreviar, porque eu vou ter que escrever isso daqui outras vezes. Então, eu vou chamar de cap A.
maiúsculo. Então, capacidade adsortiva, eu mudei o nome para CAP-A. Ó, aqui é a minha coluna de tratamento, aqui é a coluna de repetições, ó, repetição 1, repetição 2, repetição 3, repetição 4, repetição 5. E aqui é a minha tabela com os valores, né, minha variável resposta, ó, a minha capacidade adsortiva lá em miligramas por grama. Então aqui são meus valores. O que mais o R vai ter problema com esse conjunto de dados? Tá vendo aqui, ó? CA espaço mais espaço HDL cobalto. Então, esses espaços aqui, eles também não podem existir. Então, aqui também eu vou ter que apagar todos esses espaços aqui, senão o programa vai dar erro para mim lá. Então, pronto, apaguei o primeiro. Eu vou só alargar aqui a coluna e vou, ó, até que eles são todos iguais. Né? Então, cobalto, 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 cobalto. Então, tirei já. A mesma coisa eu vou fazer com esse daqui. Carvão ativado mais zinco. HDL de zinco. Também tem que tirar esse espaço, senão o R vai dar problema. Ele vai entender que são mais de uma coluna. Pronto. Já tirei os espaços. Qual é o outro problema provável que ele vai dar nesses dados? Olha aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que o R ele trabalha na língua inglesa? Então ele entende o ponto como decimal e não a vírgula, diferente do nós, né? Nós entendemos aqui 4,18 e o 18 é um decimal. No inglês, essa vírgula deveria ser ponto. Então, o que a gente vai fazer? Ó, cliquei aqui na primeira célula que tem o número, Shift, Ctrl para baixo. Pronto, ele seleciona todas as células que estão naquela coluna. Eu vou vir aqui no canto superior direito, vou clicar em substituir. Em substituir, eu vou colocar, eu quero substituir o quê? Eu quero localizar todas as vírgulas e quero substituir por ponto. Então, pronto, depois disso, substituir tudo. Fizemos 25 substituições, ok, fechar. Pronto, agora eu acho que o R já vai trabalhar. Qual outro detalhe então que a gente precisa se atentar agora? No momento de salvar, a gente vai vir aqui em arquivo, vamos lá, vamos salvar esses dados. Ó, cliquei em arquivo, vou vir aqui em salvar como, e aí está aqui, no momento de salvar como, eu vou colocar o nome. Eu vou colocar aqui dados 1, é o nome que eu vou colocar. Detalhe muito importante também para que a gente tenha sucesso lá no R. O formato que a gente vai trabalhar lá é o formato CSV, então tem que trocar aqui no formato que eu estou salvando, não vai ser o formato padrão. A gente vai trabalhar com isso daqui, ó, CSV separado por vírgula. Não funciona esse CSV, não funciona esse outro CSV. Só funciona esse aqui, ó, CSV separado por vírgula. E também não é esse daqui delimitado por vírgula UTF-8. É esse daqui, CSV separado por vírgula. Ok? Clicou aqui, pronto. Agora eu vou apertar em salvar. Está salvo. Quando eu entro lá na pasta que eu salvei isso daqui, pronto. Aqui já tem aqui esse dados 1. Então é o dado que eu salvei. Agora eu vou voltar lá para o R. Voltei para o R, olha. Note que ele já apareceu aqui. Todo o script que eu mandar para vocês vai estar nesse formato TXT. Olha aqui, ó, TXT. Então esse é um documento de texto normal. Eu vou voltar lá na pasta. Eu venho aqui e clico nesse TXT, ele vai abrir isso daqui. Ó. Isso daqui é um script, o que a gente chama de script. Então aqui estão todos os primeiros passos que a gente vai dar hoje nessa aula. Eu posso tanto vir aqui, Ctrl A, Ctrl C, vou lá no R Studio, e venho aqui no meu script Ctrl V, pronto, está aqui. Note que ele já reconheceu, vou alterar um pouquinho o tamanho aqui para a gente conseguir ver melhor. Note que ele já reconheceu, tá vendo? As cores estão diferentes. Esse é um caminho. O outro caminho que eu posso seguir é vir aqui diretamente e clicar na pasta que eu estou. Quando eu clico aqui diretamente, acontece um pequeno probleminha. Tá vendo aqui como eu salvei esse dado em TXT, ele não reconhece. Olha, para reconhecer esse script como um script R, isso daqui deveria estar coloridinho. Se eu voltar aqui no anterior, esse daqui sim está colorido. Então esse daqui está totalmente reconhecido. Esse daqui não, ele não está reconhecido. Então a forma que a gente pode resolver isso daqui é justamente aquela de eu posso vir aqui, depois de clicar eu venho aqui, Ctrl C, e venho aqui, novo script, ele vai me abrir outro, eu dou Ctrl V. Pronto. Aí aqui eu posso vir aqui e salvar esse documento. Quando eu salvo ele lá naquela pasta como um arquivo R, toda vez que eu clicar diretamente nele aqui, ele já vai aparecer como um arquivo R. Tá? Então, eu não estou usando isso daqui, eu posso fechar, não preciso salvar.
também não posso fechar esse aqui. Vou usar só esse primeiro, que é o primeiro que a gente abriu. São todos iguais. Tá, aqui são o que a gente vai trabalhar hoje. Ó. Então, primeira coisa, análise de variância no R. Antes de iniciar, é necessário instalar o pacote abaixo. Lembra que eu disse que o R trabalha com vários pacotes. E aí a gente trabalha com a instalação do pacote para o R trabalhar mais leve, né? Se ele viesse com todos os pacotes de padrão, logo no padrão dele, o programa ia ser muito pesado. Então, o que a gente faz, eu posso tanto instalar isso daqui executando essa linha, como que funciona isso? Quando eu estou clicado numa linha, eu posso tanto selecionar a linha, ou só estar clicado, eu venho aqui, ó, nessa opção aqui, ó, Run. Se eu tivesse vindo nessa função aqui, que a gente pode falar executar também, direto aqui, ó, vou voltar a fazer novamente, ó, cliquei aqui em Script, tá vendo que aqui, ó, não está aparecendo aquela opção, quando eu clico na primeira linha, ela não está aparecendo aquela opção de executar aqui, porque ele não reconhece isso daqui como um arquivo R, por isso que a gente abre ali, para depois ele executar e ele entender que aquilo é um arquivo R. Eu posso vir diretamente aqui, clico aqui na instalação de pacote, e ele já vai iniciar a instalação. Provavelmente o de vocês ele vai abrir uma janela perguntando qual o CRAN. E aí vocês vão escolher o CRAN Paraná. Ah, mas eu não estou entendendo, professor, o que é isso? Você pode vir aqui, ó, Tools, Ferramentas, Instalar Pacote, a primeira opção. E aqui você vai colocar qual é o pacote que você deseja instalar. Então aqui ele está pegando um repositório, o maior repositório do R, o repositório mundial. Então ele está pegando um repositório e eu vou vir aqui e vou instalar o nome do pacote, vou digitar. Atenção, todos esses programas que trabalham com linguagem de programação, eles entendem exatamente o que você escreve. Nunca a culpa é do programa, e sempre a culpa é daquela pessoa que escreveu. Então o nome é E maiúsculo, X, P, D maiúsculo, E, S, .pt. Pronto, já apareceu aqui, eu posso clicar aqui e venho e instalar. Pronto, cliquei aqui em instalar, ele está instalando. Como eu já tinha instalado, na verdade, ele só está instalando por cima, uma coisa por cima da outra. E olha, eu vou voltar aqui um pouco, isso daqui me fala no console, isso aqui vai me dizer tudo o que foi executado durante o tempo que eu estava trabalhando com R. Então, ó, o que está em vermelhinho, o que está em preto, o que está em azul é aquilo que foi a linha de comando, foi aquilo que foi executado. Então aqui o que está em azul foi aquilo que foi executado. Aqui foi a definição da pasta de trabalho. Aqui ele me dá algumas informações que eu preciso saber. Ó. Aqui qual é a versão do R que eu estou trabalhando. O R é um software livre, é um software gratuito. E aqui ele até informa, né, que vem com absolutamente nenhuma garantia. É justamente pelo fato de o R ser editável, né, ser um software livre. Então, se eu posso fazer um pacote, se eu crio um pacote e eu criei esse pacote errado, por exemplo, o que é um pacote? É um conjunto de cálculos. Imagine lá no Excel que eu criei um conjunto de cálculos e eu criei o cálculo errado. Então, a culpa disso foi minha, que criei aquele conjunto de cálculos. O R é um projeto colaborativo com muitos contribuidores. Se eu colocar aqui, ó, contribuidores, eu consigo ver maiores informações. E para citar, eu coloco isso aqui também, citation, e aqui eu consigo ver. Eu posso também dar um Ctrl C aqui e vir e executar aqui embaixo. Ctrl V. Quando eu estiver no console, se eu apertar Enter, ele já vai funcionar. Mas quando eu estou aqui, se eu apertar Enter, ele só vai pular para a linha de baixo. Nada acontece. Ele não executa. Então, vou voltar para cá, só para a gente ver o que mais. Aqui ele tem algumas funções, tem a função help, que vai sempre ajudar a gente. Se você clicar na função help e colocar aqui dentro o nome do pacote, ele vai te abrir lá na ajuda o que eu preciso saber, quais são as ajudas que eu tenho que ter naquele pacote. E aí algumas outras coisas, por exemplo, o que entre parênteses, se eu digitar só isso daqui e apertar Enter aqui no console, ele vai fechar o R. Certo, então pronto, fizemos lá os dados. Ó, eu quero limpar esse console aqui, que aqui vai sair meu resultado. O que eu posso fazer para limpar isso? Eu clico aqui no console e aperto Ctrl L. Pronto, Ctrl mais L. L de limpar. Cliquei, ele limpou, está limpo. Agora, tudo que eu digitar agora vai iniciar de novo. Então, executei a primeira linha, instalei o pacote, eu não preciso instalar ele novamente. Então, vamos seguir os passos aqui. Ó. Crie um arquivo .csv separado por vírgula, contendo as seguintes colunas: tratamento, repetição e variável resposta.
Geralmente a gente chama essa variável resposta de média. Nesse caso, lembra como é que eu chamei? Ó, vamos abrir aqui no Excel. Ó, eu chamei de CAP-A, que era a capacidade adsortiva. Então, essa é a forma que eu chamei a média ou a minha variável resposta. Geralmente a gente deixa média, mas tanto faz. Ó, note que esse acento aqui também, a gente não usa nenhum desses acentos aqui em linguagem de programação, que provavelmente ela vai te dar problema. Então, o primeiro passo que a gente faz é selecionar a linha que a gente quer executar e vem aqui e clicar em executar. Então, essa daqui é a linha, esse comando getwd, abre e fecha parênteses, ele vai me verificar se o diretório é a pasta, que é essa pasta que eu estou trabalhando aqui, está correto, que foi selecionado. Se não estiver correto, lembra lá, vai clicar nos 3 pontinhos aqui no cantinho direito e vai clicar aqui em More Set As. Então, clicou aqui e a gente, pronto, tá configurado. Se a pasta que aparecer aqui não for a pasta que você está querendo trabalhar. Olha, aqui a gente vai notando já alguns detalhes. A esse script aqui, essas anotações aqui, quem fez foi eu. Tudo que eu digito na frente de um joguinho da velha, esse daqui, esse símbolo, o R ignora, ele praticamente não lê. Isso aqui são seus comentários, você escreve o que você quiser aqui na frente, que for mais fácil para você lembrar. Ó, próxima linha, eu vou criar um nome de alguma coisa, vou criar uma variável. Eu vou criar aqui alguma coisa que chama dados. Eu poderia chamar de Eli, eu poderia chamar de qualquer coisa que eu quisesse. Eu padronizo de chamar de dados. Então, esses dados, ele vai ser o quê? Ele vai ler um arquivo CSV, aí você vai poder escolher esse arquivo e isso daqui é importante. Ó. Ele pergunta para você, o arquivo selecionado tem cabeçário? Ou seja, vamos abrir o arquivo aqui para ver. O arquivo tem isso daqui? Tem cabeçário? Tem, o nosso arquivo tem cabeçário, porque ele tem tratamentos, ele tem rep e tem CAP-A. Isso aqui é o cabeçalho. Então, aquele true aqui é verdadeiro em inglês, então tem. E ele está separado por ponto e vírgula, que é a forma que a gente salvou lá, é o CSV. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar na linha aqui, posso selecionar ela inteira, se eu quiser, e vou executar. Assim que eu executo, ele vai abrir a pasta que estão os dados. Eu vou clicar nos dados aqui e vou colocar em abrir. Pronto, estão abertos os dados, ó, já veio aqui, tá vendo aqui para o nosso ambiente de trabalho? Apareceu agora aqui, dados, ó, 25 observações de 3 variáveis. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrar quais são essas 3 variáveis, tratamento, repetição e capacidade absortiva, que foi o nome que eu dei, e os 25 observações é tudo que a gente tem aqui. Esses aqui são 25 colunas de 3 variáveis. Tá, vamos voltar para o nosso script. Voltei para cá. O próximo passo que a gente vai fazer é visualizar os dados. Ó. Eu não chamei isso daqui de dados. Se eu tivesse chamado isso aqui de x, se eu tivesse chamado isso aqui de y, supondo que eu tivesse chamado isso daqui de x, o x estaria aqui. Tá, chamei de dados, então vou visualizar esses dados. Vou executar. Olha, aqui no console agora ele me mostrou os dados. Então aqui, ó, tratamento, repetição e capacidade absortiva. Ah, mas você chamou de rep. Ah, você poderia ter chamado de repetição. Só não pode adicionar o C cedilha e o til, que dá problema. Então você chama lá de repeticão. Tratamento. Ah, mas eu não quero chamar, escreve, é muita coisa para escrever. Coloca trate, independe. Independe do nome que você dá para isso daqui. Só tem que lembrar das limitações, né, dos cuidados que a gente tem que ter. Pronto. Organizando os dados no formato requerido pelas funções. Próxima coisa, eu vou exibir como que estão meus dados. Clico aqui na linha e venho em executar. E aqui ele vai me dizer, ó, olha, você tem 1, 2, 3 colunas. A primeira coluna chama tratamentos, a segunda chama rep, a terceira chama CAP-A. A primeira coluna são de fatores, tem 5 níveis, né? Desses 5 níveis, aí ele fala alguns exemplos, ó, o CA mais HDL, CO. E a repetição, a segunda coluna que chama rep, são de números inteiros e são compostos por esses aqui que são os exemplos. A última coluna, que é o CAP-A, são de numéricos, né, valores numéricos, e são esses aqui os exemplos de valores. Próximo passo, ó, estamos aqui executando a linha 23, agora vamos executar a linha 25, então eu vou executar essa linha aqui agora. Executei esse comando aqui, sem esse comando, nada que você fizer daí para frente vai funcionar. Porque esse comando aqui é o que vai anexar os dados no caminho de procura do R. Então, esse atache aqui, ele é primordial. Então, eu anexei o que? Dados. Lembre que dados é o nome que eu dei para esse conjunto de dados. Poderia chamar qualquer outra coisa. Então, poderia ter colocado qualquer outro nome. X, Y, Eli, independe.
você vai escolher. Eu costumo chamar de dados. Então, dados, dados e dados. Olha, o que eu estou fazendo aqui agora? Só estou fazendo um teste para a gente analisar. KPI. Isso daqui para a gente não faz muita diferença, mas ó, eu estou analisando, estou visualizando esses dados. Ah, eu quero saber qual que é a média desses dados, a média da coluna KPI. Aí a gente, aqui no R tem uma função que é a função min. Então, vou lá fazer média. Pronto, determinou a média. Eu quero saber qual é a variância. Então, pronto, determinei qual é a variância. Eu quero saber qual é o desvio padrão. Venho aqui, pronto, determinei qual é o desvio padrão. Aqui já me facilita. Tá, mas agora eu quero fazer a ANAVO. Vamos fazer a ANAVO? Lembra que eu disse que a gente ia precisar daquele pacote chamado SPDs? Pronto, a gente vai precisar dele aqui agora. A primeira coisa que a gente faz, não só instala o pacote, mas a gente precisa carregar o pacote. Olha lá. Lembra que eu disse várias vezes já que o R ele trabalha com vários pacotes. E aí, toda vez que você fechar o programa e abrir o programa de novo, ele não está com nenhum pacote carregado. Então, você vai carregar o pacote que você vai usar naquele momento que você abrir o programa. Então, eu vou executar essa linha aqui, que é a linha do pacote. Ó. Essa é a função e isso daqui é o nome do pacote. Executei, pronto, ele carregou o pacote. Ah, mas ele está mostrando como uma mensagem vermelha. Não se preocupe, essa mensagem aqui não está dizendo que não teve nenhum erro. Pode continuar a sua análise. Olha, aqui agora, toda vez que a gente coloca um igual, é o nome que eu estou chamando para alguma coisa. Então, eu poderia colocar qualquer nome aqui, lembre-se disso. Ou eu não colocaria nada, mas aqui eu chamei de teste 1, poderia chamar de A, B, C, independe. Você escolhe o nome que está aqui. Então, igual é aquilo que você está dando o nome. Então, lembra lá que quando a gente veio aqui em Help, ó, cliquei aqui em Help e a gente colocou o DIC. O que eu fiz? Eu copiei isso daqui e eu vou alterar pelos nomes do meu tratamento, do meu experimento. Olha, aqui está como tratamento com T maiúsculo. Só que essa coluna é a coluna dos tratamentos. Ela tem que ser exatamente igual ao nome que está aqui. Se eu rodar dessa forma, não vai dar certo. Por quê? Aqui tem um T maiúsculo e aqui não tem S. Aqui no nosso conjunto de dados tem um S e tem um T minúsculo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e alterar. Tratamentos. Pronto, agora sim. A minha segunda é a resp, que é a variável resposta. Para quando você estiver com dúvida, é só vir aqui no help e vem. O que é resp? Ó, resp é a variável resposta, que é justamente a média, né? Então aqui, por exemplo, um script padrão que eu criei, eu deixei o nome de média. Só que a nossa coluna de variável resposta, ela não chama média. Então, se eu rodar dessa forma, eu vou ter um problema. O que eu faço? Eu altero o nome aqui, ó, no meu script. Como é que ela chama? Ela chama T maiúsculo, A, P, A maiúsculo. Pronto, ele já até já reconheceu, ó, tem um conjunto de dados com esse nome. Pronto, coloquei aqui. De aqui para frente a gente não precisa mudar nada, ó. O que ele está dizendo aqui? Ó? Eu fiz uma descrição para cada um desses, ó. Análise de variância DIC, utilizando a função DIC e o teste TUC. Por que o teste TUC? Porque aqui é o nome do teste que eu vou colocar. Qualitativos, por enquanto, a gente só vai trabalhar com dados qualitativos. Então, aqui a gente não vai se preocupar por enquanto. Então, true, verdadeiro, quer dizer que eles são qualitativos. Aqui é o nome do teste. O teste principal que a gente vai utilizar é o TUC, só que a gente pode utilizar outros. Aqui é a significância do teste e aqui é a significância do F da ANAVA. Lembra lá que a ANAVA ela trabalha com teste F? Então, aqui também a gente não vai trabalhar. Em padrão, a gente utiliza 5%. Então, 5% e 5%. Se você quiser 1%, é só vir aqui, altera 1%. Mas, no geral, a gente utiliza 5%. Ok, se eu quero fazer outros testes, por exemplo, LSD, Duncan, SNK, Scott-Knott, esses são os principais testes. É só eu trocar aqui, bem mais simples do que qualquer outro programa de estatística que tem. Então, eu só troco aqui, pronto, eu já faço o próximo teste. O que eu vou fazer agora? Cliquei na linha aqui, eu vou executá-lo. Executei. Olha aqui, só o que apareceu aqui embaixo. Ó. Ele vai lá para o fim. Então, eu vou subir, quadro de análise de variância, GL, grau de liberdade do tratamento, do resíduo, total, SQ, soma de quadrado, quadrado médio, F calculado, e aqui ele vai comparar. Lembra lá que o P meu ele tem que ser menor? O P é a probabilidade, tem que ser menor do que 0,05 para poder aceitar. Aqui está um valor bem pequenininho, tá? 2,2 vezes 10, esse E aqui corresponde a um 10,
elevado a menos 22, ou seja, tem várias e 21 casas, 21 zeros aqui na frente desse 2. CV, qual é o CV do experimento? 3,41. Lembra que o coeficiente de variação abaixo de 5% é um CV muito excelente, é um CV muito baixo. Por enquanto aqui a gente não precisa se preocupar, esses testes de normalidade e homogeneidade, por enquanto a gente não se preocupa, mais adiante eu vou falar sobre isso. Aí a gente vem para cá, o teste de Tukey. O que esse teste de Tukey está me mostrando? Bom, ele separou aqui os tratamentos. Note que ele separa não na ordem que você estava chamando lá de o primeiro tratamento, o segundo tratamento, mas ele separa da maior média para a menor média. E aí ele divide as classes. Olha, A, B, C, D, E. O que o teste de Tukey falou? Ele me provou que nenhum tratamento é igual ao outro. Aqui eu posso afirmar que esse primeiro tratamento, que é carvão ativado mais HDL de zinco, ele tem a maior capacidade adsortiva do que qualquer um dos outros. Então, essa é a minha primeira conclusão. Tá, e se a gente pegar um teste menos rigoroso? Por exemplo, eu vou fazer aqui com Scott Knott, que é esse casinho aqui na frente. Ah, mas qual que é? Eu não tenho dúvida. Eu tenho dúvida, é só vir aqui. Ele está falando aqui. Eu já adicionei uma descrição que vai falar qual é o tipo de teste. Então, voltando para cá, esse casinho, Scott Knott. Lembrando aqui que eu tenho que alterar isso daqui, senão vai dar problema, porque não existe esse T maiúsculo. O nosso é T minúsculo e S. E aqui o nosso não existe uma coluna chamada média. A nossa coluna chama C maiúsculo, A, P, A maiúsculo. Então, é só terminou aqui, clico na linha e venho em executar. Olha, o teste de Scott Knott ele também não viu nenhum igual, são todos diferentes, certo? E assim eu posso fazer a mesma coisa para todos os outros testes para testar. Vem Ctrl C, olha aqui em cima da tabela ele já me dá qual é o teste que ele está fazendo, Scott Knott. Eu venho aqui então, Ctrl C, vou testar outros testes. Ctrl V, executar, também todas as classes todos são diferentes. Vamos testar outro teste. Agora a gente vem para o teste Duncan. Testei, também me demonstra que todas as classes são diferentes. E assim eu posso testar todos os testes que eu quiser testar aqui independente e ele vai me demonstrar. Alguns, por exemplo, ele vai dar AA, por exemplo, aqui A e A, outros vai dar totalmente diferente, igual esse A, B, C, D, E, e assim foram todos os nossos aqui, né? Esse aqui é o Duncan, o anterior foi Scott Knott, SNK, e o anterior Scott Knott, e o anterior Tukey. Então é só isso que a gente vai fazer. Tá, e qual que é o objetivo então final? O objetivo final você vai me demonstrar só um teste, né? Ó, o R também tem uma função que chama isso daqui, ó. Sync resultado teste 1, cria um arquivo resultado teste1.doc no diretório selecionado. Lembra, o diretório é a pasta, então é nessa daqui, nessa pasta aqui ele vai criar um arquivo. Então, no momento que eu executo isso aqui, ele vai criar um arquivo chamado resultado teste1. Ah, mas se eu quiser que o arquivo chame dados1, dados, eli, o nome que você decidiu é só você vir aqui e trocar o nome desse arquivo. Coloque o nome que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui eli. Então, coloquei um arquivo chamado eli. No momento que eu executar isso daqui, o que acontece? Olha aqui, ele criou um arquivo chamado eli. Tá, agora eu quero que ele imprima nesse arquivo um teste, ó, DIC, tratamento, média, Tukey. Lembre que se eu executar isso daqui, ele não vai imprimir nada, porque não existe isso daqui. A nossa coluna chama tratamentos. Olha lá. Eu aperto aqui Tab, ele já completa. E aqui C, A, P, Tab, ele já completa. Eu venho aqui e executo essa linha. Pronto. Agora, tá vendo que ele não apareceu nada aqui? Ele só apareceu essa primeira função sync e apareceu aqui o print. O que eu faço? Eu vou lá na minha pasta, venho aqui, ele criou um arquivo chamado eli, abri esse arquivo chamado eli, está aqui a resposta. Olha, para a gente, até aqui é o que importa. Posso vir aqui e deletar tudo isso daqui para baixo, porque isso daqui para a gente não... Daqui até o fim do documento, isso daqui para a gente não importa, a gente pode deletar. Então, o que importa por enquanto, ó, quadro de análise de variância e o nosso teste, que é o teste Tukey. Então, para a gente poder editar esse arquivo, a gente tem que vir aqui em salvar ele. Vou salvar.
Está salvo. Eu venho aqui, deleto. E eu vou ver agora o que o exercício estava me pedindo. O exercício pedia: monte a tabela Nava e a tabela de apresentação dos dados. Eu vou fazer esse primeiro passo aqui. A tabela Nava, por enquanto, isso daqui para a gente não é interessante. Daqui a pouco a gente vai mexer nas próximas aulas. Então eu posso deletar isso daqui. E ele quer que eu monte isso daqui. Por que isso daqui já não está pronto? Porque a gente vai montar isso de um padrão um pouquinho melhor. Vou montar essa tabela. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. E 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Vou vir aqui, inserir tabela 6 por 5. Inserir tabela 6 por 5, eu venho e coloco aqui fator de variação, por exemplo, FV, aqui GL, que é o grau de liberdade, aqui soma de quadrados, aqui quadrado médio, aqui F calculado e aqui o valor de P. Ele chama de PR maior que F calculado. Fator de variação, tratamento, resíduo total, aqui 4, embaixo 20, embaixo 24. Esse valor aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Agora dos quadrados médios. Ctrl C, Ctrl V. O F calculado, Ctrl C, Ctrl V. Valor P, Ctrl V. E lembre-se agora como que a gente monta a tabelinha. Eu posso, na verdade, aqui, essa última linha, eu posso excluir essa linha aqui, porque a gente não vai usar ela. E agora a gente vai montar o design dessa tabela. Então, normalmente a gente utiliza uma aqui só é assim, só tem linhas sólidas, não tem colunas. E esse sombreamento aqui também não precisa ser utilizado, pode colocar tudo branco. Opa, faltou da última linha. E está quase pronta a nossa tabela. Geralmente a gente coloca aqui o CV igual a 3,41%. Ah, e só um detalhe também na apresentação. Está vendo aqui que estão todos esses valores aqui, eles estão em ponto. Só que nós não utilizamos ponto. Substituir ponto por vírgula, substituir tudo, fez as substituições. Pronto, porque nós no português a gente usa vírgula nos valores decimais. Coloco uma letra padrão, o times, e aqui eu coloco tabela da Nava. Eles não estão da mesma cor, eu posso vir aqui e colocar todo mundo da mesma cor. E a mesma coisa eu vou fazer para os meus dados do teste de Turing. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma tabela também de 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 2 colunas. Inserir tabela, 5 linhas, 5 linhas, 2 colunas. Na verdade, ela está aqui embaixo. E aí eu vou colocar tratamentos e de cá médias. Aqui eu vou adicionar então meu tratamento, primeiro tratamento, meu segundo tratamento, meu terceiro tratamento, meu quarto tratamento,
Faltou uma linha, só vir em inserir, linha abaixo, e meu quinto tratamento. Inserir aqui todos os tratamentos, eu vou vir com as médias aqui ao lado. Então, essa, Ctrl C, essa, Ctrl C, Ctrl V, esse, Ctrl C, Ctrl V, esse, Ctrl C, Ctrl V, esse, Ctrl C, Ctrl V. Montei aqui, é só adicionar as letras. A, B, C, D e E. Eu estou seguindo as mesmas letras que estão aqui. Então, adicionei as mesmas letras e está quase pronto. Só vir aqui agora, mesma forma que a gente fez no anterior. Vai colocar esses aqui. E aí aqui, em geral, a gente não coloca nenhum sombreamento. E aí eu altero a letra, o tipo da letra. Por exemplo, Arial ou Times, que são as duas mais utilizadas. Coloco a cor. Esse negrito aqui também não faz muita diferença pra gente. E aqui eu já montei a minha segunda tabela. Então aqui eu coloco, por exemplo, tabela 2. Nesse anterior aqui eu colocaria tabela 1. Note que aqui está a letra um pouquinho diferente, né? Arial. Tem que estar Arial. Ou Times. Tabela 1. ANAVA. Tabela 2. Média da capacidade adsortiva de diferentes materiais filtrantes. E aí, geralmente a gente coloca também a unidade, miligramas por gramas. Pronto. Então, aqui eu fiz minha tabela 1 e fiz minha tabela 2. Então, essa é a forma de apresentação. Esses negritos aqui também, preciso colocar. Então, essas são as formas de apresentação da ANAVA e dos meus resultados pelos testes, no caso aqui o teste de Tukey. E aí o que a gente faz aqui embaixo? A gente geralmente coloca uma notinha. Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. Então, é isso aqui que a gente coloca uma notinha aqui, ó. Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. Note que aqui são letras minúsculas, em alguns momentos a gente vai utilizar letras maiúsculas e minúsculas, aí eu tenho que fazer aqui embaixo, adicionar na nota. Né? Então aqui não preciso colocar letras iguais e minúsculas, porque só existem as minúsculas aqui. Então assim a gente finaliza essa parte hoje. E aí, a continuação do exercício, qual material apresentou o pior resultado, qual apresentou o melhor resultado. Ó. Segundo o teste de Tukey, eu posso afirmar que esse daqui que apresentou a maior média de capacidade adsortiva, ele apresentou o melhor resultado. E esse daqui apresentou o pior resultado. E aí, o que mais que ele pergunta? Houve diferença nos resultados quando realizados outros testes de média? E aí, você tem que realizar os testes de média lá para descobrir se houve algum teste de média. Note que eu não fiz todos lá, né? Ainda faltou um ou dois lá para eu fazer naquele anterior. E o exercício 2 é um exercício que eu já tinha passado antes.
Agora, o que vocês fizeram lá no Excel, vocês vão fazer aqui no R. Vão ter que organizar isso daqui também em tabelas para poder rodar no R. Quando eu falo apresente a saída do R, eu estou pedindo justamente isso daqui, ó, aquilo que sai automático lá do R. Ou se eu quiser copiar lá diretamente do RStudio, é essa parte em preto aqui, ó. Isso daqui é a saída do R, né? Mas vocês podem copiar toda a parte desde o momento de quando vocês iniciaram os dados até ele sair o último resultado, que seria até aqui. Então, isso para ser feito só um teste de média. Então, a gente finaliza por aqui e até a próxima aula.